Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3. Romanos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 21. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E também agradeço ao pastor Magela pela intimação, né? Foi nem convite, foi intimação. Domingo que vem você vai pregar aqui. E o pastor Magela sempre me apoiou. Conheço ele desde novinho, até porque eu comecei a pregar bem novinho, tinha 15 anos. Pouco tempo, 2 anos, né? Por aí. E eu estive lá com o pastor Magela em São Vito, eu tinha uns 16 anos na época, o Marinava cozinhou pra gente, passou um furacão naquela mesa ali, demos prejuízo pro pastor Magela. E desde então, tive o privilégio de conhecer o pastor, e como a irmã falou aqui, ela não exagerou, o pastor Magela é um paizão, e nós queremos louvar a Deus pela vida dele, amém? Porque o que é digno de ser glorificado aqui é Jesus, que ainda usa pessoas que estão dispostas a ser usadas por ele. Vamos ler Romanos 3, 21. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Particularmente, para mim constitui-se um desafio em pregar em Romanos. Eu estou cônscio que é um dos livros mais importantes de toda a Bíblia, mas são temas que, embora muito usados no nosso meio, temas abordados em Romanos, muitas vezes eles não são definidos. Por isso que temos um desafio maior tentar entender o que Paulo tentou escrever nessa carta. E os teólogos afirmam que este livro é importante de tal modo que, se casualmente ou ocasionalmente, melhor dizendo, a Bíblia se perdesse e sobrasse apenas o livro de Romanos, conseguiríamos pregar o Evangelho utilizando ele. Este livro também foi a base da argumentação de Martinho Lutero, em 1517, quando ele prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que eram contrárias à vinda de indulgências da Igreja Católica, pois ele encontrou escrito aqui que o justo ele viverá pela fé, e a nossa justiça ela é baseada na justiça de outro. Quem é esse outro? Esse outro é o nosso Senhor Jesus. E Paulo, ele monta sistematicamente temas importantes, os quais eu citei aqui, a respeito, em primeiro lugar, da corrupção da humanidade. Nós vemos isso com clareza no capítulo 1, com clareza no capítulo 2. Paulo, ele reforça que ninguém está isento disso. A humanidade toda foi corrompida pós-queda de Adão, ninguém está isento disso. Paulo, ele aqui acaba com a confiança da humanidade em si mesma, em especial aos judeus, que criam que eram especiais, digamos assim, por terem recebido a lei. Só que o mesmo Paulo escreve aos Romanos e ele quebra essa confiança que os judeus tinham por ter recebido a lei, quando ele diz: vocês que dizem que não devem furtar, mas furtam, dizem que não devem adulterar, mas adulteram.
Ou seja, vocês cobram o que não vivem. Então Paulo ele escancara essa corrupção diante dos olhos deles. Paulo quebra essa confiança que o homem ele pode ter em si mesmo através da carta aos Romanos. E ele mostra também que os judeus não tiveram nenhuma vantagem por ter recebido a lei, até porque ninguém seria considerado justificado por guardar a lei, por cumprir os estatutos. E o mesmo Paulo ele diz isso no versículo 20 do capítulo 3, que ninguém seria justificado diante de Jesus pela observância da lei. Ninguém. Já que a lei não serve para justificar ninguém, já que a lei não cumpre essa exigência da substituição, da justiça de Deus, afinal de contas, para que serve a lei então? Em primeiro lugar, no versículo de número 19 do capítulo 3, que são 2 versículos anteriores aos que lemos, o texto diz que a lei serve para calar a boca de todo homem. Em primeiro lugar, a lei serve para calar a boca de todo homem. Eu não sei vocês, mas eu particularmente já tive a oportunidade de evangelizar uma ou outra pessoa e me deparar com a seguinte situação: você começa a pregar o evangelho, vai falando de Jesus, e numa certa altura do evangelismo aquela pessoa diz: mas eu não sou tão ruim assim. Se você conhecesse meu vizinho, por exemplo, ele bate na mulher dele, é um cara terrível, então eu creio que eu tenho Jesus no meu coração. Basicamente as pessoas tentam se justificar em dizer que aquela mensagem a qual estamos falando não deveria ser direcionada a elas, porque tem gente pior. Só que a lei, ela é o cala-boca de todo homem, porque quando a gente pega a lei, os 10 mandamentos, e podemos até fazer uma análise deles segundo o que Jesus disse. Vamos para o primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Aí a gente vai um pouquinho mais profundo acerca disso e dizemos: tudo que colocamos acima de Deus é uma forma de idolatria. Então não é só adoração de imagem, de escultura. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Então ela é o cala-boca de todo homem. Por quê? Porque a pessoa se depara com isso, ela é obrigada a se calar. Se ela não transgrediu esse mandamento, existem outros mandamentos que talvez ela os transgrediu: cobiçar o bem, a fazenda, o terreno, a mulher do próximo, não honrar pai e mãe. Ou seja, quando a pessoa se depara com tudo isso, ela fica sem justificativa nenhuma. Por isso que toda a boca ela se cala diante de Deus por meio da lei. Em segundo lugar, a lei também serve para que tenhamos o pleno conhecimento do pecado. E Paulo ele vai discorrer mais acerca disso, capítulos posteriores aos que lemos, dizendo: como nós saberíamos que não podemos cobiçar, se na lei não tivesse escrito, não cobiçarás? Ou seja, a lei, ela cala a boca de todo homem e traz o pleno conhecimento do pecado para esse mesmo homem, para que diante de Deus toda a boca se feche e que sejamos totalmente, plenamente condenáveis diante de Deus. Porque a lei, ela esfrega na nossa cara o nosso pecado, ela estampa claramente para quem entende, para quem sabe ler, o que nós fazemos de errado. Está escrito. Ou seja, quem vai ter justificativo diante de Deus naquele dia? Quem diante de Deus vai poder chegar e dizer: mas eu não fui tão mal assim, eu não sou tão ruim assim? Aí Jesus vai mostrar: mas está aqui, ó. Você transgrediu isso, você pecou nisso, então você merece ser condenado, porque você transgrediu isso, você pecou. E Paulo ele quebra essa confiança dos judeus, porque na cabeça deles, eles teriam alguma vantagem. Por exemplo, eu cometi o mesmo pecado que o gentil cometeu, então Deus vai olhar para mim com vista grossa. E Paulo está dizendo: não,
Todo mundo está na mesma prateleira diante de Deus. Depois da queda de Adão, todos caíram com ele. Todos pecaram. Todos estão distantes de Deus e clamam por um justificador, por um resgatador. E o versículo que lemos, está escrito que se manifestou então a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? O que é isso que eu já cansei de ouvir falar e sempre fazer confusão com graça, embora essas coisas de alguma forma estejam ligadas, porque é um processo. A justiça de Deus é a maneira pela qual o Deus justo considera justos pecadores injustos que o ofenderam e por causa do sacrifício de outro, ele os oferece salvação e vida eterna. É a maneira pela qual, vou repetir, que o Deus justo considera justos pecadores injustos que o ofenderam e por causa da justiça de outro, se lembrou de alguma coisa e outro veio, se entregou no seu lugar, pegou, os oferece vida eterna por causa de Jesus. Ou seja, a justiça que foi imputada a nós, ela foi feita por meio de outro. A justiça do nosso país, ela é retributiva, né? É o que se faz, se paga. Se você cometeu um delito, vai pagar pelo delito que cometeu proporcionalmente. E com Deus, quando se trata de condenação, é exatamente isso. É assim que funciona. Agora, quando se fala de salvação, não é assim. Porque nós não teríamos condições de pagar para obtê-la. Nós não teríamos condições de comprar a salvação. Por isso que Paulo diz que ninguém será justificado por guardar a lei. Mas nós fomos justificados. A justiça de Deus, ela foi imputada a nós com base na justiça de outro. É por isso, meu querido, que você não é o centro do Evangelho. É por isso que você não é o ponto fraco de Deus. É por isso que você, como muitos dizem por aí, não é a cereja do bolo de Deus. Infelizmente, nós exaltamos muito o homem, né, quando vamos pregar para ele. O homem é isso, é aquilo, você é muito importante. Eu estou dizendo que não é. Só que nos momentos que nós poderíamos exaltar a Deus, nós exaltamos o homem. Temos que exaltar a obra de Cristo, os feitos de Deus, o fato de que Jesus saiu da sua glória para morrer no nosso lugar. Mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação por ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, e achando-se na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que é isso, irmão? Isso é evangelho, prazer. Isso é evangelho. Jesus morreu no nosso lugar. E quando eu digo que nós não somos o centro do evangelho, que nós não somos o ponto fraco de Deus, enfim, eu digo ainda mais para vocês, tadinho do evangelho se ele fosse depender de nós, porque nós somos tão inconstantes, né? Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal, a pessoa já é crente, amanhã já não é mais. Nós somos infelizmente muito inconstantes, mas em Jesus não há sombra de variação. Ele é constante, firme, inabalável, imutável. E por isso que o cristianismo ele é singular comparado às demais religiões. Aleluia. Por isso que o cristianismo ele é único e singular. Estou falando do cristianismo da Bíblia, não estou falando porque anda por aí, diz eu sou crente, eu sigo Jesus, a minha religião tem Jesus como centro. Não estou falando disso, estou falando de quem segue a Bíblia, de quem entendeu o que está escrito na palavra de Deus e prega isso. O cristianismo é único e singular, por quê? Porque ele depende totalmente, completamente, absolutamente da pessoa de Jesus para existir. Entendeu? Que o cristianismo, o evangelho, ele depende de Jesus 100% para existir. Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Tem pregação sem Jesus? Se
descobrirem, é uma hipótese que não vai acontecer, tá, gente? Porque eu tenho certeza em Jesus, eu tenho certeza na Bíblia, eu tenho certeza que Jesus ressuscitou. Existem evidências aí, mas para vocês entenderem o que eu quero dizer, se descobrirem aí que Jesus não ressuscitou, que Jesus não veio aqui, o que eu vou ficar fazendo aqui? Acabou o Evangelho, acabou o cristianismo. Agora, nas outras religiões não é assim. Você pode ter espiritismo sem a figura do Allan Kardec, porque o espiritismo não gira em torno da figura da pessoa do Allan Kardec. O espiritismo, ele gira em torno das revelações mediúnicas que eles têm em suas sessões. Você pode ter islamismo sem a figura do Mohammed, do Maomé. Por quê? Porque o islamismo não gira em torno de Maomé, gira em torno do Alcorão, que segundo eles é o livro ditado pelo próprio Deus. Agora, quando falamos de cristianismo, é impossível ele existir sem a pessoa bendita de Jesus Cristo. É impossível. Jesus, ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. Eu até me emociono em falar de Jesus, porque quando as pessoas não dão crédito para nós, ele dá. Quando ninguém nos enxerga, ele nos enxerga. Quando ninguém mais nos vê em nossos momentos de dificuldade, de tristeza, ele nos vê. Ninguém dava crédito a você, e olha de onde ele te tirou. Te deu um novo nome, porque as pessoas te apelidavam de tanta coisa, falavam tantas coisas a seu respeito, e hoje você é uma nova criatura. Jesus passou por você durante todo esse processo, e agora você pode olhar para trás e ver pelos degraus que você teve que subir, pelas trilhas que você teve que trilhar até chegar aqui, porque Jesus, ele pegou você no colo, assim como a parábola da ovelha perdida. A ovelha ela se desgarra, fica impossibilitada de voltar ao aprisco, mas o bom pastor vai lá, pega ela nos ombros, cura-lhe as feridas e traz de volta para o aprisco, que é o lugar que ela não deveria ter saído. Aleluia, Jesus, aleluia. Justiça de Deus. A justiça de Deus, em segundo lugar, ela foi testemunhada pela lei e os profetas. Nós temos aqui, não é uma doutrina nova. Vocês devem saber que a revelação da Bíblia ela é progressiva, ou seja, temas que não estavam claros no Antigo Testamento, com o tempo eles foram ficando claros, como este. Essa doutrina está clara no Novo Testamento. Outra doutrina que não estava clara no Antigo Testamento, mas foi tomando forma pelo fato da revelação ser progressiva, é a doutrina da Trindade. No Novo Testamento ela está claríssima. Ou seja, a revelação ela vai progredindo. E nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, vários rituais sendo feitos. Quando geralmente alguém pecava, se oferecia um animal sem defeito, e aquilo ali era o quê? Era uma substituição. Mas alguém poderia pensar, mas o que tem a ver isso? A pessoa peca, vai lá e mata um animal, oferece para ser perdoado? Estranho, né? Só que tudo isso já apontava para algo maior, algo que viria depois, algo que ficaria totalmente claro. E Isaías também disse, vocês leram aqui, eu li aqui, que a justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Na lei isso estava sendo divulgado. Isaías fala disso também no capítulo 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas minhas pisaduras eu sou sarado. É isso que está escrito? Não, né? Pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu fui sarado, nós somos sarados. Então isso já foi testemunhado no Antigo Testamento e hoje está claríssimo, está evidente diante dos nossos olhos que a justiça de Deus ela só foi possível por causa do sacrifício de outro. Terceiro lugar, a justiça de Deus ela é aplicada a nós mediante a fé. Note aí o versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, não há distinção. Como eu disse para vocês lá no início,
que Paulo ele quebra a soberba dos judeus, que eram exclusivistas. No Antigo Testamento a gente vê isso com muita clareza. Vemos no Novo Testamento também os apóstolos com um certo receio, um certo exclusivismo, melhor dizendo, em não querer pregar para os gentios. Deus dá uma visão para Pedro, dizendo: levanta, mata e come. Pedro diz: eu não vou comer coisas imundas. Jesus diz: não chama de imundo que eu já purifiquei. E no final dessa visão, o Senhor diz para ele levantar e pregar para os gentios. Mas no Antigo Testamento a gente já vê isso, quando Deus levanta um profeta por nome Jonas para pregar para os assírios, que era uma nação pagã, uma nação gentílica, e o plano da salvação começa desde o Antigo Testamento, desde os primórdios. Deus já tinha esse plano, e isso está claro aqui agora na carta aos Romanos, que não há distinção entre povos, não há distinção entre raças, entre classes. A salvação ela é ofertada a todos, e isso está claro. E essa salvação ela é mediante a fé, para todos os que creem. E a fé é em Jesus, a fé é no Senhor Jesus. E nós encontramos também na carta aos Romanos que a pregação é o método escolhido por Deus para gerar em nós essa fé. Eu disse para vocês aqui que a justiça de Deus é a maneira pela qual Deus justo considera justos os pecadores, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós alcançamos isso, segundo o texto, mediante a fé. E como nós vamos ter fé? Através da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a ideia do texto aqui não é só ouvir a palavra. Eu vou ouvir a palavra, eu vou colocar aqui uma pregação, vou ficar ouvindo e vou ter fé. Não é isso. A ideia aqui é a assimilação. Você tem que assimilar. Por exemplo, eu posso ouvir alguém pregando em hebraico aqui, eu vou entender alguma coisa? Eu não vou entender nada, porque eu não falo hebraico. Eu não sou fluente em hebraico. Então eu preciso assimilar, compreender o que está sendo pregado, para que essa fé então seja gerada no meu coração. E aí eu deixo no ar para vocês pegarem, aqueles que quiserem, aqueles que receberem a palavra. Você tem ouvido a palavra de Deus? Tem assimilado ela? Tem certeza da sua fé? Tem convicção do que está escrito? Você crê que Jesus ele ressuscitou dos mortos? Você tem convicção disso? Você tem plena certeza de que tudo isso aconteceu? Que isso não é história de carochinha? Que isso não é repetição de gente que não tem nada que fazer e fica por aí tentando manipular os outros? Você tem certeza que tudo isso é verdade? Tem fé aí? Aquela fé que por mais que você caia e sofra miseravelmente, ela te coloca de pé de novo, porque você sabe em quem tem crido. Paulo disse isso: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Que convicção, né? Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Tudo que eles fizeram foi baseado nisso. Tudo que a gente vê na Bíblia que os apóstolos fizeram foi baseado nisso, na fé que eles receberam, uma fé que não era fingida, assim como Paulo falou a Timóteo, uma fé que estava disposta a sofrer até as últimas consequências. A carta aos Hebreus ela elabora, ela destaca homens que a Bíblia diz que pela fé apagaram a força do fogo, pela fé fecharam a boca dos leões, pela fé andaram vestidos de pele de ovelha, pela fé da fraqueza tiraram força. Diz o texto que o mundo que eles viveram não era digno de tê-los, mas pela fé alvoroçaram reinos, pregaram a justiça, viveram a palavra e não desistiram, permaneceram, porque pela fé eles foram sustentados. E esse talvez seja o grande tema da Bíblia, a justificação pela fé, porque a Bíblia ela gira em torno do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo diante disso que eu falei aqui, precisamos nos atentar para a realidade do mundo, que também é mencionada aqui. Por um lado, você está aqui crente, ouvindo a palavra, tem certeza da salvação,
por um outro lado, tem um mundo aí corrompido, um mundo caído, um mundo cujo sistema é do diabo. E Paulo ele afirmou isso com clareza. Romanos 3:23, que talvez seja o top 3 dos versículos mais conhecidos da carta aos Romanos, talvez Romanos 3:23 esteja entre eles, que diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Você tem ideia do que é isso? No século III, no século III, existia um debate entre Pelágio e Agostinho. E o Pelágio tinha uma doutrina estranha que infelizmente acaba entrando em muitas igrejas hoje, que foi chamada depois de pelagianismo. O que ele dizia? Que o homem não foi afetado pela queda de Adão. A humanidade não foi afetada pelo pecado de Adão. E isso claramente é antibíblico. E segundo ele, o homem a qualquer momento podia se decidir para Deus, a hora que quisesse. A hora que quisesse. E nós encontramos na Bíblia o contrário. O texto que lemos, Romanos no capítulo 5, verso 12, também Paulo enfatiza isso, dizendo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, quando Adão cai, toda a humanidade cai junto com Adão. Então o que a gente tem que fazer? Em linhas gerais, não temos muito o que fazer. Não temos muito o que fazer, a não ser que a graça de Deus interfira nisso. A não ser que a graça de Deus interfira nisso. Infelizmente, isso tem tomado uma proporção a ponto das pessoas exaltarem o homem, como eu disse no início aqui, e diminuírem o nosso Deus. Infelizmente. E nós só podemos responder a Cristo positivamente com o auxílio da graça de Deus. Eu falo de experiência própria. Quantas vezes eu, desanimado, triste, Deus prepara situações para nos oferecer a oportunidade. A pregação do Evangelho é um momento em que Deus ele tira aquilo que tampa os nossos olhos, aquilo que tampa os nossos ouvidos, para que entendamos e creiamos na verdade. Ou seja, não é por mérito do homem, não é. Se nós escolhemos o Senhor Deus, se nós aceitamos a fé, é porque foi gerado dentro de nós essa fé. Mas antes de ser gerado dentro de nós essa fé, a justiça de Deus nos foi imputada por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo de número 24 está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Parece até redundante, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. É para a gente entender que é de graça, é pela graça que nós alcançamos a salvação, é pela graça. E uma definição bem elementar de graça é favor merecido, né? Só que além de nós não merecermos essa graça, fizemos tudo para não merecer ela. E fazemos. Continuamos a fazer. Mas no ato de graça, está escrito, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto aqui é um pronome grego chamado tutor, é um pronome demonstrativo, que está se referindo a todo o processo que foi dito anteriormente. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vocês, sabe por quê? Para vocês não se gloriarem, mostrando que a salvação não é pelas obras, não é pelo que fazemos, não é pela lei que nós praticamos, mas pela graça de Jesus que em nós foi manifesta, por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.
E a redenção que nós recebemos por meio dele, o que é redenção? É o resgate do ser humano por Jesus Cristo. Você foi resgatado, meu filho. Você foi resgatado do reino das trevas e foi trazido para a maravilhosa luz. Você sabe o que é um resgate? Jesus foi lá e te resgatou. E ele pagou por bom preço, preço de sangue, que gera em nós convicção, alegria, certeza. Por que é triste nós vemos muitas vezes pessoas tão desacreditadas no que acreditam? É até estranho vocês ouvirem esse tipo de expressão, né? Desacreditar no que acreditam. Eu nem sei se existe isso. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos ainda o que é o Evangelho, o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus, que era Deus, e deixando a forma de Deus, se fez homem para resgatar a humanidade. E por isso que eu exalto a obra de Cristo aqui nessa noite. Por isso que eu glorifico a obra de Cristo aqui nessa noite, porque ela foi valiosa demais e nós nunca teríamos condições de pagar isso. Fica de pé. Você tem que se lembrar de uma coisa: foi Cristo que me resgatou, foi Ele que me salvou. Os apóstolos diante do Sinédrio, lá no início da igreja, em Atos capítulo 4, queriam matar os apóstolos, e a ordem foi: parem de pregar este nome. Só que eles tinham certeza, eles haviam visto Jesus ressuscitado, e disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é convicção. E eu costumo usar esse exemplo, e vou usar de novo, eu até gosto. Geralmente uma mentira, ela serve para a gente se proteger, né? O menininho cometeu um delito, o pai vai chegar do serviço, vai cortar ele no couro. Tem pai que é mais bravo, né? Não bate não, né? Aí o menininho vai lá e mente. Quando o pai pergunta: foi você que quebrou aquele vaso? Aí o menininho mente. Uma vez eu quebrei o vidro de casa, eu era pequeno. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu sempre fui arteiro. Eu chutei o vidro e quebrei. Eu nem acreditei na hora que eu vi aquele vidro no chão. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu corri, cobri a cabeça, fiquei lá quietinho esperando meu pai chegar. Ele ficou com dó de mim quando chegou, graças a Deus. Mas se ele não ficasse, eu iria, naquela época, eu iria falar: que eu não, pai. Eu fui fazer alguma coisa, ele esbarrou sem querer, eu ia tentar me livrar. A criancinha, estou dando um exemplo de uma criança, mas no geral uma mentira serve para proteger aquele que mente. Agora, os apóstolos aqui estavam falando mentira quando disseram que Jesus ressuscitou? Porque ele foi visto por mais de 500 pessoas em 1 Coríntios 15, diz o texto, quando ele ressuscitou. Eles contaram mentira? Porque mentira é para a gente se proteger, né? Se isso fosse mentira, o que eles receberam em troca dessa mentira foi perseguição, foi morte. Muitos morreram ao fio da espada, muitos foram soltos na arena para serem destroçados por leões. Ou seja, em troca dessa mentira, eles foram perseguidos, eles sofreram. Ou seja, o que eu quero dizer? Eles não tinham um motivo para dizer que Jesus havia ressuscitado, se de fato ele não tivesse ressuscitado. Aleluia. E é isso que não torna vã a nossa fé. Glória a Deus. O fato de que Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E vivo está. Aleluia. Em breve voltará. Glória a Feche os Deus. seus olhos comigo. E eu queria perguntar a alguém aqui, que talvez entrou triste, desanimado, está até afastado da igreja, aí disse: eu vou lá hoje participar do culto, e você veio, você está aqui, ouviu a palavra, recebeu os louvores, e eu queria te perguntar se não é hoje o dia que você vai se decidir para Deus, se não é o momento de você se entregar para Ele.
agora que a graça dele está diante de você, agora que você recebeu a palavra e esta fé está sendo gerada em você, agora você pode se responder positivamente ao Evangelho. Existe alguém aqui que precisa de Jesus, que chegou à conclusão de que eu bati cabeça a vida toda, eu só tomei decisões precipitadas até hoje, então eu vou tomar uma decisão que vai mudar minha vida, e a decisão é essa, aceitar Jesus. Tem alguém? Se não tem, vamos orar para os demais irmãos que estão aqui, como eu preciso, como todos precisam de oração, até porque nós somos dependentes de Deus, não é? Então feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, com alegria nós te pedimos que crave nos nossos olhos esta palavra, nos nossos ouvidos, no nosso coração, que é o mais importante, que possamos, ó Pai, entender que tudo que temos, tudo que recebemos, não é por mérito nosso, não é por nossos esforços, mas é pelo que o Senhor fez por nós. Nos ajude, ó Pai, a assimilar isso, a entender isso, a ponto de termos uma convicção tão grande, tão grande, tão grande, que nem as lutas do dia a dia vamos abalar. Por mais que elas venham com o propósito de gerar em nós estrutura, de nos colocar para mais perto do Senhor, então que seja para isso, Pai, que quando a luta vier, quando a prova vier, que entendamos logo isso, que o Senhor tem um propósito para aquilo. Mas não, muitas vezes a murmuração vem, a vontade de desistir vem, que esses pensamentos possam mudar, e que entendamos de uma vez por todas, ó Pai, que a salvação é pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus, e que nós somos privilegiados por estar aqui. Nós somos privilegiados. Quantas pessoas, ó Pai, estão presas agora, quantas pessoas estão saindo para cometer coisas que desagradam ao Senhor, mas nós viemos aqui porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos deu graça, porque o Senhor nos chamou pelo Teu nome, nos tirou das trevas e nos colocou na Sua maravilhosa luz. Nos ajude, ó Pai, a nos manter firmes na Tua presença, a glorificar o Teu nome com o pouco que nós temos, mas que possamos fazer de coração. Muito obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor fique conosco, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode sentar um minutinho. Aleluia. Nós estamos encerrando. Chegamos ao fim do nosso culto. Ouvimos uma mensagem que eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui presentes entendemos. Aleluia. Todos nós que estamos aqui presentes estamos saindo daqui mais conscientes que a nossa salvação não é mérito nosso, não é mérito humano, não é porque somos bonzinhos, porque não é porque somos melhores, não. A nossa salvação é pela graça. O Natan fez um apelo, fez um convite aqui. Eu só vou reforçar o convite que ele fez aqui. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, longe, afastado de Deus, distanciado do Evangelho esse que você conhece, que você já experimentou, que você já provou dele. Aleluia. Mas você vive hoje uma situação que de um lado você olha e pensa assim: é impossível eu ser restaurado ou restaurada, é impossível, porque você está olhando só para os seus pecados, você está olhando só para as suas dívidas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que a dívida que nós tínhamos, a cédula que era contra nós, graça, Cristo a gravou na cruz do Calvário. É o que nós ouvimos aqui.
E você pode estar dizendo assim: não tem jeito, eu não consigo. E eu te digo que sozinho não consegue mesmo. Com as suas próprias forças, com os seus próprios méritos, você não consegue mesmo. Mas é isso que lhe foi apresentado aqui esta noite. Uma graça salvadora. Um Deus que oferece o seu Filho para te dar o direito de ser restaurado. Pecamos, todos pecaram. No pecado de Adão, como nós já ouvimos aqui, toda a humanidade pecou e destituído está da glória de Deus. Mas nesta noite Ele te trouxe aqui para dizer para você: meu filho, minha filha, eu já paguei o preço. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero segurar nas tuas mãos. Eu quero que você prossiga esta caminhada até o grande dia. Deixa eu repetir o convite do irmão Natan aqui. Se você entrou aqui distanciado do Evangelho, se você entrou aqui sem ainda tomar essa decisão em Cristo, e esta noite você quer aceitar Jesus como Salvador, ou se reconciliar com Ele, levanta a sua mão. Aleluia. Eu vi uma mão levantada lá atrás. Amém. Você pode vir aqui à frente, irmão Antônio Roberto, convide ele para vir aqui à frente. Tem um jovem lá, aleluia, reconciliando com Deus. Pode vir. Tem a segunda pessoa? Tem. Está vindo aqui a segunda pessoa. Glória a Deus. Tem uma terceira pessoa? Isso, ele já aceitou Jesus, está reconciliando com Deus, já está dizendo que ele quer ficar aqui, que ele quer congregar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tem a terceira pessoa? Tem. Pode ficar aqui, meu marido, mas fica junto com ele. Tem uma terceira pessoa? Tem essa terceira? Vem, não perca a oportunidade. É de graça, é de graça. Estão pregando no Evangelho por aí que tem um valor monetário, mas Jesus, o apóstolo Paulo diz ali, é de graça. Aleluia. Tem a terceira pessoa? Se tiver, vem. Igreja, fique em pé, vamos orar. Mas se tem a terceira pessoa, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque o amanhã ou depois nós não sabemos, não nos pertence. Aleluia. Se não tem a terceira pessoa, nós vamos orar pelos dois que estão aqui à frente. Aleluia. Tem uma terceira aqui. Aleluia. Maravilha, irmão Serginho, vem aqui. Olha com ele aqui. Aleluia. Glória. E aí eu não vou orar se me perguntar se tem a quarta. A quarta pessoa tem aqui essa noite? Quem quer recolher? É graça. É salvação que está sendo oferecido para você aqui hoje. Aleluia. Aquilo que você acha que é impossível. Eu falei aqui no início que não existe coisa impossível para Deus. Ainda dos seus pecados esteja vermelho como a escarlata, ele se tornará branco como a neve. Tem a quarta pessoa? Eu vou orar agora. Melhor o presbítero Gil te vai orar. Aleluia. Ministrando sobre a vida dessas pessoas que estão decidindo e reconciliando com Deus aqui nesta noite. Aleluia. Depois ele já vai empedrar a bênção apostólica. Quero pedir ao irmão Serginho, que é nosso líder evangelista, que vai pegar o endereço dos irmãos aí. Aleluia. Só lembrando, antes dele orar aqui, os jovens estão preparando uma cantina lá embaixo. Não vai embora sem passar na cantina lá, não é bênção, viu, Gilde? Aleluia. A nossa irmã está aqui. Cadê? Vem cá, cadê uma irmã do ciclo de oração? Cadê a irmã do ciclo de oração? Cadê uma irmã do ciclo de oração aqui correndo, gente? Aleluia. Espera aí, Gilde. Nossa irmã.
Aleluia, ela é convertida. Mas ela entendeu a voz de Deus. Deus falou com ela aqui hoje. E ela está aqui para fazer um concerto com Deus. Aleluia. Tem mais um? Pode vir. Eu não estou com pressa não, viu? Agora que eu não vi, olha. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória.